Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Deus, para aprendermos mais, Senhor, dos seus ensinamentos, meu Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos capacitando, nos conduzindo. Que o Senhor Deus seja o nosso mestre, o nosso professor. Abre, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, quebranta os nossos corações, meu Pai. Nos dê um coração ensinável, meu Deus, que a gente possa ouvir e entender a sua palavra, que a gente pratique, Deus, aquilo que nós temos aprendido da sua palavra, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Promessa de Provisão. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 31, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Amém? Então, esse trecho que nós lemos é um trecho do Sermão da Montanha. E foi o próprio Jesus que disse essas coisas. Foi o próprio Jesus que falou essas coisas. E nós precisamos acreditar, tomar posse do que o que Jesus disse, né? O que Jesus diz está escrito na sua palavra. Porque muitas vezes a gente acredita em algumas coisas e outras coisas a gente fica assim, mas não é bem assim. E essa questão que ele fala aqui, né, da ansiedade, de estarmos inquietos, de estarmos ansiosos, a gente vê que hoje é uma doença a ansiedade. Mas a palavra de Deus diz, Jesus, olha, imagina Jesus falando com você. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, não esteja inquietos por nada, né? Que a gente não precisa se preocupar, porque o Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas. Então nós precisamos tomar posse do que está escrito na palavra de Deus. E aqui são palavras de Jesus, e aquilo que Jesus fala, Ele cumpre. E a palavra de Deus também diz assim, como você imagina em sua alma, assim ele é. Então, nós temos que acreditar, nós temos que tomar posse, nós temos que declarar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nessa passagem que nós lemos e em outras passagens também fala a respeito de provisão. Que Deus, ele supre todas as nossas necessidades e é com o melhor. Né? Porque ele fala aqui do lírio, né? Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como se veste um lírio do campo. Então Deus, ele tem o melhor para nós. Quando a gente acredita, quando a gente toma posse, o Senhor tem o melhor para nós. E a Bíblia, ela nos revela, ela nos ensina que o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. Então nós temos necessidades físicas, necessidades espirituais e necessidades emocionais, porque a alma está relacionada com as emoções e Deus, ele supre todas as nossas necessidades, todas, absolutamente todas, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais e as nossas necessidades espirituais, o Senhor também supre. Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim: a provisão
das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. Então, no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. E ele ensinou aos seus discípulos a respeito deles não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, porque isso é natural do ser humano. Mas quando a gente acredita 100% na palavra de Deus, isso não deve fazer parte das nossas vidas. Por quê? Porque Deus provê todas as coisas. Como Jesus disse, se Deus provê para os animais e para os vegetais, imagine para nós, que somos seus filhos, né? Que fazemos parte da sua criação, mas muito mais do que isso, nós somos os seus filhos. E em Mateus 6, 25a, ele fala, ó, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. O Senhor fala, você não precisa ficar preocupado com isso, o Senhor sabe que você precisa dessas coisas e Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Mas muitas vezes para nós é difícil acreditar, é difícil descansar. Muitas vezes a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, mas o Senhor não quer que nós fiquemos ansiosos. E aqui ele fala, o próximo subitem, sobre a provisão do alimento diário. Então, no versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu. Elas não semeiam, elas não cegam, elas não fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê o seu alimento diário. Então, essa analogia, essa metáfora, né, essa imagem bíblica nos lembra que Deus olha para os animais, então nós temos a certeza absoluta que Ele também olha para nós, que somos os seus filhos. Imagina você na sua casa. Você tem filhos e você tem um pet, tem um cachorro. Se você cuida tão bem do seu cachorro, você vai cuidar melhor ainda do seu filho, não vai? E Deus é assim também. Se Ele cuida dos animais, né, do campo, imagina de nós que somos os seus filhos, né? Então o Senhor, Ele sabe que a gente não vive sem alimento, né? Nós precisamos nos nutrir. Tanto que quando o povo estava caminhando no deserto em direção à terra prometida, o Senhor, Ele providenciou alimento para eles diariamente. Todos os dias eles recebiam maná do céu. Então, continua sendo assim. O Senhor, Ele sabe que nós precisamos nos alimentar e Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. Então, nós precisamos aprender a confiar em Deus, não andar ansiosos, não andar preocupados. A nossa confiança, ela deve estar no Senhor e ter a certeza absoluta que Ele está cuidando de tudo e que Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos. E o próximo subitem diz assim, provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 a 30, que nós também lemos, o Senhor faz uma referência aos lírios dos campos, que eles não compram, eles não produzem roupas, mas o Pai Celestial veste eles da maneira mais bela. Então, em relação ao ser humano, Deus, Ele interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. Então, o Senhor sabe também que nós precisamos nos vestir, né? Que nós não vamos andar nus. Quando Adão e Eva pecaram, né, antes disso, eles estavam nus, mas depois que eles comeram, seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus e ali, a partir daquele momento, eles precisavam andar vestidos. Então, eles tinham feito roupas ali, mas o próprio Deus fez para eles, providenciou para eles vestimentas adequadas depois que eles pecaram, ou seja, eles tinham acabado de desobedecer a Deus, eles tinham acabado de pecar. O Senhor sabia de todas as consequências terríveis para a humanidade em relação ao pecado deles, e mesmo assim o Senhor providenciou para eles vestimentas. Então Deus, Ele não nos abandona, Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos.
basta a gente confiar no Senhor, basta a gente acreditar no Senhor e não deixar a ansiedade tomar conta das nossas vidas. E esse é um desafio desse século, não ser dominado pela ansiedade. Então Deus sabe de tudo o que nós necessitamos, né? E Ele faz a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa parte, que é, como Jesus falou, não estar cuidadoso, não estar ansioso, não estar preocupado. É Jesus nos dando um mandamento, né? Uma ordem. Não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Então nós não podemos deixar a ansiedade, a preocupação tomar conta dos nossos corações. Amém? E o próximo tópico diz assim: a provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais. Então, como eu disse, a Bíblia mesmo nos apresenta isso, que nós somos compostos por espírito, alma e corpo. A alma está relacionado às emoções. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Então, o Senhor, Ele também cuida das nossas emoções, Ele também cuida da nossa alma. Então, além das nossas necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais. Tanto que essa questão da ansiedade é um problema emocional. Então, o que acontece na nossa alma reflete no nosso corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. E hoje, nos nossos dias atuais, eu acho que mais do que nunca, nós temos visto isso. Quantas doenças relacionadas às emoções, né? Quantas doenças estão se manifestando no corpo das pessoas por causa das emoções. Então, assim, a gente cuidar da nossa alma, cuidarmos das nossas emoções é uma coisa essencial, uma coisa necessária e é indispensável para o nosso bem-estar completo. Então, assim como o corpo, a alma precisa ser cuidada e preservada de maneira irrepreensível. A forma como nós lidamos com nós mesmos transborda para a forma como nós agimos com o outro. Amém? O próximo subitem diz assim: a ansiedade no mundo. Então, as palavras de Jesus em Mateus 6, elas são bem atuais. A gente sabe que a questão da ansiedade, né, está muito alta. E essas palavras de Jesus falam a respeito das preocupações e as inquietudes das pessoas nos processos de decisões. Então, o Senhor Jesus, ele nos alerta para o fato da ansiedade poder nos prejudicar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque com certeza a ansiedade, ela nos prejudica. De acordo com dados da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Então, é uma quantidade muito alta de pessoas. E o Brasil, ele lidera o ranking mundial de ansiedade, porque afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme os dados dessa organização. Então, assim, o nível de ansiedade, né, a quantidade de pessoas ansiosas, elas têm aumentado demais, inclusive dentro da igreja, no meio das pessoas que são cristãs. E a gente vê que as palavras de Jesus é justamente para que a gente tenha cuidado com essa área da nossa vida. Que a gente tenha cuidado com essa emoção. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a confiar em Deus, a ter essa convicção e essa certeza absoluta de que o Senhor, ele está cuidando das nossas vidas, Ele está cuidando de todas as coisas e Ele supre todas as nossas necessidades. A gente precisa acreditar. Por mais que a gente fale, né? Por mais que a gente leia na palavra de Deus, a gente precisa deixar que essa palavra ela entre no nosso coração.
né? E a gente acreditar literalmente 100% nisso, né? Que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando da sua família, o Senhor está cuidando dos seus filhos, o Senhor está cuidando da sua vida de uma maneira geral, da sua vida profissional. O Senhor sabe que você tem contas para pagar, o Senhor sabe que você precisa se alimentar, que você precisa se vestir, o Senhor sabe de tudo o que você precisa, sabe? Coloca nas mãos de Deus e descansa, porque o Senhor, Ele está cuidando de você e Ele está cuidando de tudo aquilo que você precisa, amém? E o próximo item fala assim, solução para a ansiedade. Então, a nossa solução, ela sempre estará em Jesus. Não existe enfermidade que Ele não possa curar, mesmo as enfermidades emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a cuidar dos nossos pensamentos, né? No Novo Testamento fala muito sobre isso, né? Que a gente tem que ter pensamentos bons, pensamentos corretos, né? Sobre o que nós devemos pensar. Fala com relação a essa questão, né, dos sentimentos, das emoções, da gente confiar em Deus, da gente descansar no Senhor, da gente colocar diante do Senhor e crer que Ele vai fazer, né? De a gente não andar sobrecarregado, da gente entregar todo o peso, todo o fardo para Jesus. Então existem várias passagens na Bíblia que falam a respeito disso. E nós precisamos acreditar, né? A palavra de Deus nos ensina que nós temos que guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação, de toda preocupação, lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Nós precisamos descansar no Senhor. Descanse no Senhor. Tudo aquilo que está te preocupando, tudo aquilo que está te afligindo, coloca nas mãos do Senhor e creia que Ele vai fazer o melhor, que Ele vai agir, que Ele está cuidando de tudo. Tudo aquilo que está te preocupando neste momento, creia que o Senhor já está cuidando. E aí o próximo tópico diz assim, a provisão das necessidades espirituais. A necessidade de salvação. Então nós falamos sobre as nossas necessidades do corpo, né? Falamos sobre o alimento, sobre as vestimentas, falamos sobre as nossas necessidades da alma, como o Senhor cuida das nossas emoções, e agora nós vamos falar das nossas necessidades espirituais, e uma delas é a necessidade da salvação. Então, além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Nós temos necessidades espirituais. A maior delas, com certeza, é a salvação. Essa necessidade, ela foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva. Então, todos nós, todos, sem exceção, temos a necessidade da salvação. Toda a humanidade carece da salvação. Tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário foi para providenciar a salvação. E Ele preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Então, Jesus morreu na cruz para salvar o nosso espírito, para que a gente tivesse salvação, para que a gente tivesse direito à vida eterna. E o próximo subitem da lição diz assim, necessidade da presença e direção de Deus. Então, além da salvação, outra necessidade espiritual que nós, seres humanos, temos é da presença e da direção de Deus nas nossas vidas. A cada dia que passa, todos os dias, nós precisamos buscar a presença de Deus através da oração, né? Para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, para que a gente se alinhe à vontade de Deus, para que a gente entenda qual é a vontade de Deus, para que o Senhor nos capacite para realizar a sua vontade. Então, além dessa preciosa presença, nós precisamos da direção divina. Nós precisamos saber, entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer que você faça? Que Deus nos ajude a tomar decisões, nos direcione em todos os nossos caminhos. Nós não podemos fazer nada sem a direção divina, sem o auxílio do Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso ajudador,
né? Que ele nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso ele nos guia em tudo. Então, tudo aquilo que você precisa, toda dúvida que você tem, né, com relação a qualquer coisa, às vezes você vai tomar uma decisão importante, você não está sabendo o que fazer, coloque diante do Senhor, peça que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te direcione, te capacite a tomar a melhor decisão, porque você não precisa fazer nada sozinho. Nós precisamos, muito pelo contrário, fazer tudo com a direção divina, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, buscando entendimento, conhecimento na palavra de Deus, nas Escrituras, porque até isso o Espírito Santo nos capacita a entender a sua palavra. E o próximo subitem diz assim: necessidades do Espírito Santo. Então, nós precisamos da direção do Espírito Santo e nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Salmo 51:11 diz assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma maneira, acontece conosco, porque somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. Então, muitas vezes a gente fica assim preocupado, né, com essa questão da evangelização. Às vezes a gente vai pregar também, meu Deus, será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão receber essa palavra? Vai cair no coração delas? Eu vou falar de Jesus para alguém, será que essa pessoa vai aceitar? Será que essa pessoa vai receber essa palavra com alegria? Mas a Bíblia nos ensina que quem convence é o Espírito Santo. Então, a gente não precisa ficar preocupados com o convencimento. Nós temos que orar, pedir para Deus nos capacitar, para Deus nos dar estratégia e sabedoria e falar, fazer a nossa parte, que é falar. E o Espírito Santo vai fazer a parte dele, que é convencer. Então, até as nossas intercessões, elas não vão ser bem-sucedidas sem a direção e sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo, ele provê a nossa necessidade espiritual. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai colocar unção nas nossas palavras, que vai nos direcionar. Às vezes, o Senhor quer que a gente faça uma oração específica por alguém. Às vezes, o Senhor quer que você faça um propósito pela vida de alguém. Então, nós temos que agir guiados pelo Espírito Santo. Por isso que é muito importante a gente buscar a Deus diariamente, a gente ter uma vida de intimidade e de comunhão com o Senhor. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Olha, essa é uma palavra muito importante. Porque é um ensinamento de Jesus, é um mandamento de Jesus. Ele fala: não andeis ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem inquietos por coisa alguma. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de todas as áreas da sua vida. Deus, ele sabe de tudo o que você precisa. Então, creia, tome posse, coloque diante de Deus as suas preocupações. E assim, descanse, né? Descanse no Senhor, né? Relaxe, né? Tire toda a preocupação, tire todo o peso de ansiedade da sua vida e confie que Deus está cuidando de você, que Deus está agindo na sua vida, que Deus, ele é o Deus da provisão. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, mostra que Deus, ele é o Deus da provisão. Nós temos promessa de provisão. O Senhor está cuidando de tudo e eu creio
que essa palavra, né, é uma palavra que muitas pessoas precisam ouvir e a gente precisa tomar posse e a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Amém? E essa é a aula de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.